Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Estreia com presença especial. O que era para ser uma entrevista online direto do Rio de Janeiro virou um encontro presencial cheio de conexão e sinergia. Na estreia do Carreira e Suas Vozes Web, minha convidada, que chegou de uma viagem internacional e participaria via Zoom, fez uma parada estratégica em São Paulo. E adivinha? Estamos aqui juntas para esse bate-papo incrível que inaugura essa nova fase do projeto Carreira e Suas Vozes. Uma conversa imperdível sobre carreira, escolhas, coragem e os caminhos surpreendentes da vida profissional. Fique agora com esse episódio de estreia do Carreira e Suas Vozes Web. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje eu vim até a nossa entrevistada aqui, estou com a Márcia Esteves Agostinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, é um prazer estar aqui conversando Que com você. gostoso, ela é do Rio de Janeiro, veio passar alguns dias aqui em São Paulo para fazer reuniões. Eu aproveitei, claro, esse tempinho para a gente poder conversar, né? Márcia, conta um pouquinho de você, da sua carreira, quem é você? Fala de você para o nosso público. Então, Cláudia, a minha carreira não é muito convencional, né? Eu estudei engenharia química, foi o meu primeiro diploma, isso lá na década de 80. Foi você quem escolheu a sua carreira ou você foi levada a escolher? A engenharia química? É. Aí tem uma história engraçada, posso contar? Claro, por favor. Quando eu era criança, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, eu ganhei um brinquedo de Natal. Eu não sei se alguém aqui conhece, se chamava O Pequeno Químico. Claro que eu lembro. E era um kit, Era um kit de laboratório. De laboratório. Ah, Você que legal. fazia experimentos e tal, e tinha umas substâncias mesmo ali para trabalhar. E eu fiquei encantada com a mágica que aquelas coisas permitiam fazer, eu com 8 anos de idade. Aí eu fiquei com o nome Química na cabeça. Aí, enfim, comecei a estudar e tal. E aí eu estava com uns 12, 13 anos, né? O professor, eu tive uma aula de química na escola e em seguida a aula de biologia. Então, quando saí da aula de química, Que delícia. na aula de biologia, Nossa. vira o professor e fala assim, não, porque o ferro que está na célula e não sei o quê, e eu tive uma epifania, né? E dei um grito, ouvi chama, sala de aula. Eu, professor, esse ferro é o mesmo da aula de química? O professor sempre, meu Deus, que pergunta imbecil, né? Mas para criança, né, ele precisa explicar, né? Olha, o pessoal riu e não sei o quê, né? Depois o professor foi falar comigo depois da aula, né? O que tinha acontecido comigo ali é ver como é que as coisas no universo estão interrelacionadas, como está tudo conectado. Eu pensar que um ferro, um prego, né, é o mesmo ferro que corre nas nossas veias, eu fiquei encantada com aquilo. Aí eu achei assim, estudando química, eu vou descobrir o mistério da vida. Olha a pretensão, né? Então, eu tinha um pouco essas visões grandiosas e eu queria saber o porquê das coisas, né? Então somos duas, porque eu adoro o porquê das coisas. Quando a gente entende a essência, né, do que a gente... dessa nova descoberta, parece que desbrava aí uma série de caminhos diferentes, né? E o que você trouxe agora está muito ligado àquela pergunta que os pais e os tios fazem: o que é que você quer ser quando crescer, né? Você recebeu um estímulo de um presente e isso te abriu portas para você ficar sonhando com essa descoberta do mundo, né? É muito legal. Então, a partir daí, você decidiu ser engenheira química. Só que aí a pergunta essencial é como é que foi o salto da química, da ciência da química para engenharia química. Porque engenharia não é exatamente ciência, engenharia é uma carreira prática, técnica, né? Aí é a questão pragmática. Eu quero ganhar dinheiro. Como química, eu não vou ganhar tanto dinheiro. Se eu quisesse fazer filosofia, então, que eu também cogitei, porque eu queria saber o mistério da vida, né?
Mas engenharia dá dinheiro. Isso a gente está falando da década de 80, tá, pessoal? Nossa, gente, olha que legal essa história. Para tudo que você está fazendo e vem para cá ouvir, hein? Década de 80, numa época em que as mulheres estavam começando a entrar em peso no mercado de trabalho e também na engenharia. Quando eu cheguei, isso foi em 85, na UFRJ, metade da minha turma praticamente era de mulheres. Uma de engenharia aqui cheio de mulheres, né? Que delícia. E tinha aquela coisa do, a mulher de verdade tem que ser engenheira, tem que, sabe? Tinha uma coisa de se sentir mais mulher, né? Não sei se quem está aí ouvindo tem Olha essa que sensação. delícia ouvir você falar desse jeito com paixão, né? Porque você se recorda disso e você vibra, né? Além de estar muito vivo isso ainda dentro de você, né? Então fiz o curso de engenharia química todo e tal. E aí chegou a hora de entrar no mercado de trabalho de fato, né? Comecei fazendo estágio, né, no 5º período, e aí foi uma experiência muito bacana, porque eu entrei numa startup, né? Uau, naquela legal. época a gente nem usava o termo startup praticamente, né? De jeito nenhum, é muito recente, né? Mas é de biotecnologia. Eu aprendi tanto. Lá no Rio mesmo. No Rio. Foi muito legal, né? A minha experiência na Engenho Novo, a empresa. Aí, então, quer dizer, esse foi o primeiro contato com a possibilidade de reunir ciência com negócios, né? Que é uma empresa de biotecnologia, tinha o quê? Acho que umas 7 pessoas, 8 pessoas, era bem pequenininha, só que ela fazia parte de um grande grupo de uma empresa de sociedade anônima. Então, ela tinha a estrutura de uma grande empresa, mas a agilidade e a inovatividade de uma startup. Aprendi muito lá. Aí me formei, ok, vou fazer o quê? Aí fui para a consultoria gerencial, fui para Andersen Consulting, depois fui para Coopers & Lybrand. Então, fiz meu início de carreira não foi exatamente na engenharia, mas era num ambiente de trabalho que era muito, isso já estou em 90, 91, era muito promissor, né? Principalmente para mulheres, porque estavam contratando muitas, era meio a meio já, tá? Então já Olha tinha... que delícia isso, ser precursora no mercado, né? Trabalhar numa área que era muito masculina e ainda trazer isso para sua experiência pessoal, para desenvolver a sua carreira, né? Foi aí que você buscou a transição e a migração de carreira? Conta um pouquinho pra gente. Aí, tipo, o trabalho com grandes corporações, eu trabalhei como consultora dentro da Petrobras, então eu tive aquela experiência do que é mesmo trabalho de grandes empresas, com muita gente, com muitos desafios tecnológicos e tudo mais, mas tinha um probleminha. Lembra quando eu falei lá de trás, no momento da minha epifania em sala de aula com 12 anos de idade, eu quero saber o porquê das coisas. Que probleminha é esse? Então, o probleminha é que a carreira que estava se descortinando para mim, né, que era carreira corporativa, que era tudo que eu queria, né? Mulher, década de 80, 90, né? Super promissora e tal, não preenchia o anseio que eu tinha de saber o porquê das coisas. Tinha algo que me chamava, que eu precisava de mais ciência e menos técnica, né? Mais ciência e menos operacional, né? Exato. Para você trabalhar na estratégia do negócio. O que aconteceu nesse momento? Aí, o que aconteceu? Conta pra gente. Mais uma vez, tem aquela coisa que conta a influência das pessoas. Tem umas pessoas chaves na vida da gente, né? Quem foi essa que foi a então, pessoa-chave na sua vida? Era um sócio dessa empresa de consultoria, grande e tal, que numa daquelas avaliações, essas avaliações de empresa são muito importantes. Elas falam muito sobre a gente, né? E a chance de você conversar sobre coisas que você acha que são dadas, né? Quando você tem uma pessoa com a visão do líder, né, que consegue entender a sua personalidade, as suas características e perceber que você pode trabalhar numa outra área que seja muito mais promissora para você, ele mesmo já vai abrindo esses caminhos, né? Então foi bacana que aí teve como é que chama? O momento da avaliação, teve a avaliação, e ele me chamou para conversar, né? Normalmente eram os gerentes que conversavam, que passavam a avaliação, mas eu não sei por que cargas d'água, ele me convidou para um almoço, o sócio, né?
que tinha visto a minha avaliação, e nós conversamos muito, e ele falou assim, o seu perfil é para ciência. Aí eu falei assim, será que eu fico ofendida? Porque ele está me mandando embora? Não, ele não estava me mandando embora, tá, gente? Ele era vislumbrando uma outra possibilidade de caminho para mim, que talvez fosse, talvez não, era mais adequado. Então ele estava te realocando dentro da empresa. Não, eu ia continuar como era previsto. Só que ele falou assim, você já pensou em fazer um mestrado? Aí eu falei, opa! E foi uma época que estava no momento de fazer a inscrição no processo seletivo na UFRJ. Aí eu apliquei para o mestrado na UFRJ em Engenharia de Produção. Né? E foi uma decisão, agora vou confessar, a decisão foi fácil. Tá? Por quê? Porque naquela época, aquelas coisas do mercado, a bolsa que eu ia ganhar para o mestrado, a bolsa da CAPES, era maior do que o meu salário de consultora sênior. Olha isso, né? Como a gente tem que ponderar as situações novas que aparecem na vida da gente. Só que foi uma decisão fácil. Vou ganhar mais, vou ter mais flexibilidade e ainda vou fazer uma coisa que eu sempre quis desde os 18 anos, quando eu ganhei o kit do Pequeno Químico. Perfeito. Então tudo se arranjou. Foi assim que eu entrei na vida acadêmica. A partir daí você... Aí eu pedi demissão da empresa e fui fazer o mestrado. Aí do mestrado fiz doutorado, essas coisas todas, segui carreira acadêmica. E dentro da sua carreira acadêmica você ainda mudou de área mais uma vez depois, né? E é muito curioso isso, porque a gente não precisa fazer a vida inteira a mesma coisa. Nós somos seres multidisciplinares e nós temos vontades e desejos, além de pessoas chaves na vida da gente, que vão influenciando e vão realinhando o nosso caminho, né? A gente não nasceu uma pessoa endurecida e fica fazendo o que você não gosta a vida inteira. Então, você tem que olhar para os seus desejos internos para poder entender que você pode seguir em outra área. E você fez aí uma migração, uma transição novamente. Talvez uma combinação. Porque o que acontece? Eu gostava muito do que eu fazia. Eu não fui para outro porque eu não gostava daquilo. É que eu queria mais. Então, eu recombinei. Como é que foi isso? Eu fiz mestrado, doutorado na engenharia de produção. Eu voltei num certo momento para o mundo corporativo de novo por um período, né, na consultoria, e fui para a carreira literalmente acadêmica, professora universitária, né? Amo de paixão estar em sala de aula. Que turma você pegou? Como é que foi esse seu início lá na universidade? Foi na própria UFRJ? Foi na UFRJ. Eu comecei como professora substituta no UFRJ, dando planejamento e controle da produção, né, que é uma matéria-chave na engenharia de produção, bem legal, e eu tinha a idade dos alunos, né? 20 e pouquinhos. Né? Que tudo. E aí, a partir daí, fui fazendo... Bom, meu marido, executivo de grandes empresas, viajava muito. Tá? Então, para eu compatibilizar vida profissional com vida familiar, eu tive que arrumar uma carreira que permitisse, porque ele se mudava de, sei lá, menos de 2 anos, ele estava se mudando. Como que a carreira na área da universidade podia te ajudar no relacionamento? Flexibilidade. Flexibilidade é tudo. Então, o que eu ia fazer? O doutorado, eu tive 2 gestações no meio do doutorado, morando em outro estado, longe da família. Ela trabalhava no mercado masculino, no mercado proeminente, né, em que a mulher estava começando a entrar no mercado nessa área, passou por uma transição e migração de carreira e saiu do corporativo, passou a trabalhar no mundo acadêmico e durante esse período ainda ela engravidou 2 vezes. Casei e engravidei 2 vezes e me mudei de estado. Né? Você fez o pacote todo, você escolheu tudo, né? Mas por que eu escolhi tudo? Marido bom. Marido bom a gente pega e faz o que for, né? Isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu já me perdi. Você fez a migração, você falou que na área acadêmica você engravidou 2 vezes. Você engravidou, casou e engravidou 2 vezes. No meio do doutorado. No meio do doutorado. Né?
com as crianças já maiorzinhas, enfim, pequenininhas e tal, eu fui dando aula nas universidades dos estados por onde o meu marido passava. Então, eu praticamente dei aula em todas as universidades católicas do Brasil. Isso é muito gostoso de ouvir, porque você pegou o desafio e encarou, né, ele de frente e falou, eu vou fazer. Né, e não se apegou a um lugar só. Né? Então, com isso, você descobre novas culturas, novas falas, né? Novas pessoas, isso é maravilhoso. E você viajando, você decidiu que você ia continuar na área acadêmica ou que você ia abrir o seu negócio? Como é que funcionou então, isso? Tem momentos que você não tem muito o que escolher, é aquilo, ou você escolhe, ou pega ou não pega, né? Exatamente. Então, não tinha muito luxo, né? Então, a carreira acadêmica era mais fácil para mim, era mais natural, porque eu já estava naquele ambiente, né? Então, era muito mais fácil para mim sair, por exemplo, ele vai mudar de Goiás para São Paulo. É muito mais fácil pegar largar aquele emprego daquela universidade em Goiás e ir para uma em São Paulo do que eu abrir um negócio numa cidade que eu nem conheço. Entendi, né? E tem toda a razão isso, né? Claro, é lógico, né? Então, eu fui seguindo uma trajetória que ia se reconstruindo conforme eu andava, sabe? O tijolinho vai indo na frente, você pisa naquele tijolinho sem saber para onde vai o próximo, né? Tipo, é um passo de cada vez, eu não conseguia ver muito à frente. As minhas decisões eram tomadas conforme eu via ao meu redor naquele momento e sentindo o que o meu coração falava. Você trouxe uma questão muito legal aí, que é a questão da adaptabilidade. Né? A gente precisa saber que a gente precisa mudar de local, que é a cidade, mudar de universidade, que é a tua empresa onde você trabalhava, né? E começar tudo de novo. Porque cada vez que você muda, você tem que fazer novas amizades, né? Sim. Nós somos seres que precisamos conversar, precisamos ter contato com outras pessoas. Né? E uma das coisas que eu mais gosto da carreira acadêmica como professor é sala de aula. Os alunos, eu adoro os alunos. Eu tenho grandes amigos até hoje que foram meus alunos há 20 e poucos anos atrás. E aí você encontra a pessoa no hoje. supermercado, grita de longe, né? Professora Márcia. Agora, melhor do que o que encontra por acaso são aqueles que te procuram depois de anos. Professor, eu preciso muito conversar com você. Olha, que maravilha. Ser referência no mercado naquilo que você faz. Né? Isso é muito gostoso. Isso dá uma satisfação. E para os seus filhos, como é que era essa mudança tão contínua, né? Tão recorrente de lugares? Né? Porque a criança sente mais, né? Bom, é aquela coisa, eu vou muito no instinto, né? Então eu fiz Qual com é o seu eles. signo, Márcia? Sou escorpião. Ascendente? Ai, eu acho que é Libra. Não tenho certeza. Que legal, né? O escorpião ele tem isso, né? Da adaptação, né? Tem bastante. Ai, que bom, tem me ajudado, vou te dizer. Que coisa né? boa. Então, o que aconteceu? Eu tinha muita preocupação dos meus filhos não terem um senso de raiz, tipo, de onde eu vim. De pertencimento. De pertencimento. Né? De não fazer parte de lugar nenhum. Né? Então, eu fiz algumas coisas com eles, que também a carreira acadêmica me propiciava, e talvez a corporativa não, porque na carreira acadêmica a gente tem 4 meses de férias, né? Isso é maravilhoso. E as férias casam trabalha-se muito, né? Porque você leva para corrigir. em Casa, 24 né? horas. Não para. Mas quando você tem a pausa também, você vive para eles, né? Para as crianças, né? Em casa, né? Então, isso nem tanto porque nas férias eu estava escrevendo, estava pesquisando, continuava trabalhando, mas eu podia estar em outro lugar, né? E coincidia com as férias deles. Então, o que eu sempre fiz? Todas as férias a gente voltava para o Rio, para a casa dos avós. Tá? Então, eles sempre conviveram com os avós. Para a raiz, né? Sempre voltando para a raiz. E aí, para você ter uma ideia, a situação, meu filho com 4 anos já tinha estudado em 4 escolas. Eu falei assim, não posso assim. Tem que ter amigos de infância que não... Exato. Né? Porque é o que a gente leva para o resto da vida. Né? São esses amigos de infância que a gente encontra e fala, nossa, como você mudou. Ou então, nossa, você mudou nada, você não mudou nada. Eu de vez em quando ouço isso, né? Eu encontro aqueles amigos que estudaram no primário, no ginásio. Nossa, essa mesma carinha de reconhecer de longe. Que coisa legal que é isso. Eu né? queria isso para os meus filhos. Porque a gente
passa muito tempo na sala de aula, Sim, né? A vida sim. inteira a gente está lá sentado na sala de aula com essas pessoas ouvindo a voz, o jeito que a pessoa respira, a gente conhece, né? O jeito Faz que parte da escreve, gente, faz né? parte da gente, né? E a gente ouve o nome da pessoa, a gente já associa o nome inteirinho, né? Porque eu via na chamada, né? Tem a ordem alfabética. Eu sempre fui em número baixo, até o número 20. Porque Cláudia Cláudia, Eu até na faculdade. sempre fui 40, né? 30 e poucos. Então, dava tempo de conversar, É, de dar antes de falar risada, presente. e estar ali, né, prestando atenção, para voltar para a chamada, Sim, né? sim. Eu não, eu estava ali rapidinho, eu respondia e... Mas aí, outra coisa que eu fiz com os meus filhos, além de todas as férias voltar para casa da avó, foi que quando eles estavam... justamente, quando meu filho estava com 4 anos e minha filha com 2, a gente voltou para o Rio. Meu marido foi transferido de volta para o Rio. Que gostoso, para voltar para casa, Aí né? eu botei na escola lá. Aí nós ficamos, aí nesse período a gente ficou, eu acho que uns 3 anos. 3 anos na mesma escola, na mesma cidade no Rio. Aí eu falei assim, agora eu não largo essa escola nunca mais. Quando a gente começou a se mudar de novo, né? O que eu fazia? Todas as férias, a sorte, os meus filhos em aniversário nas férias, eu fazia festa para eles e convidava a escola antiga inteira. Que gostoso. Então, eram 2 vezes por ano, porque um canceriano, outro escorpião. Um em julho e outro em novembro, que eu reunia aqueles amigos. E criança também tem aquela coisa, traz os pais juntos, né? Então, as minhas melhores amigas hoje são as mães dos amigos de infância. E aí você vai dos filhos. fortalecendo as redes de contato, as redes de contato das crianças, né? E tá sempre todo mundo em torno, mesmo que você esteja fora, quando você volta, você resgata esse relacionamento, né? Isso é fundamental. E durante esse período você falou que você já escrevia, né? E eu sempre falo isso para os meus mentorados, seja na mentoria de carreira, na mentoria de negócios, que para a gente se tornar um especialista num assunto, a gente precisa se debruçar sobre ele. E a melhor maneira de fazer isso é estudar para escrever um livro, né? Porque a gente precisa estudar o assunto, fazer toda a divisão de roteiro, né? E não são coisas que a gente leva um mês. Normalmente os livros a gente leva alguns anos. E durante esse processo você já despertou a vontade de escrever? Então, por causa da carreira, na carreira acadêmica, a gente é obrigado, se quer crescer, Exatamente. a publicar. Então explica isso um pouquinho mais Como para o é nosso funciona? público, porque às vezes as pessoas não sabem que quem é professor, que já passou pelo doutorado, precisa ter publicação acadêmica. Né? Tipo, o que acontece? Publicação, não Publicação. publicação acadêmica. Principalmente nas universidades de pesquisa, que no Brasil em geral são as federais, as estaduais, o USP e tudo mais, para você fazer de fato a carreira de ser professor e vai subir, tal, você tem avaliação de desempenho, né? E nessa avaliação de desempenho, uma das coisas mais importantes que contam lá é o número de publicações relevantes. Não basta qualquer publicação. Todas as publicações têm que ter o ISBN, tem que ter a catalogação, né, da Biblioteca Nacional. E isso é muito importante de você Isso saber. vai dando autoridade, né? Desculpa te interromper. Exatamente, vai trazendo autoridade, conferindo a sua especialização, né? Vai te projetando no mercado. Muitas das empresas, elas vão até as universidades para buscar os especialistas, né? E como é que acha o especialista? Muitas vezes pela publicação. Então, olha o caminho, né? Que ele está todo entremeado, né? Você está lá dando aula, mas para você se projetar no mercado e continuar lecionando na universidade, você precisa publicar. Então, como é que foi esse seu se debruçar no assunto para começar a escrever? O que te interessava, porque você gosta do porquê, você vai na essência, na sementinha, né, do negócio. Como é que funcionou isso para você? Então, eu tenho muita curiosidade sobre milhões de coisas no mundo, enfim, eu queria ter mais tempo para mergulhar em cada coisa. Mas, porque uma pequena ideia, nós que somos assim, uma pequena ideia, ela já te desperta, ela abre um caminho, né? Você falou do mindset, né? E dos mapas mentais, né? Imagina isso, você está dando um caminho, você tem uma ideia, aí ele te leva para um lado que
Se você não tem foco, Você nossa, desvia, você não, se deslumbra com aquilo e É. fala, meu Deus, eu vou escrever sobre aquilo. Na verdade, não é bem assim, né? Ele tem que ser Você tem que dentro. focar. Isso, dentro Senão você não daquela produz nada, perspectiva. né? Porque interesse a gente tem, né? Mas, então, meu negócio foi focar. Como é que eu foquei? O meu foco, primeiro, pela escolha do tema da tese. Isso aí você já te coloca 4, 6 anos naquele assunto, né? Fora isso, o contato com os alunos também é muito bom, porque dependendo do interesse do aluno, você orientando uma pesquisa do aluno, gera a ideia para você fazer o seu artigo ou o seu livro. Então, é uma coisa muito rica e que a gente tem que ter uma certa disciplina, né? Porque senão muitos não terminam, né? O problema da vida acadêmica é que muitos não conseguem finalizar. E aí, a gente entra em 2 questões. A primeira, desde que a gente nasce, a gente ouve que todo ser humano precisa realizar 3 sonhos na vida, né? E a gente volta para aquele ditado do José Martin, que é ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? A gente planta muitas árvorezinhas ao longo da vida, né? E muitas sementes que se frutificam, prosperam, frutificam, trazem bons frutos para a gente. A outra questão é, além dos livros, você também escreveu artigos acadêmicos, né? Porque dentro da vida acadêmica você também precisa validar com os artigos. Às vezes o próprio artigo é quem vira um livro depois, né? Como é que foi isso para você durante esse período? Então, o meu primeiro livro foi em 2003, tá? Que era um livro sobre a teoria da complexidade aplicada às organizações, à gestão das organizações. Você sempre 2003, escreveu com esse foco de mundo corporativo. Que era o que eu vivia, né? Porque foi a experiência de trabalho que eu tive e sobre a qual eu me debrucei durante o mestrado e o doutorado com a lente acadêmica, com a lente teórica. Eu usei a teoria que eu fui aprendendo, mas para estudar esse objeto que era a organização. Tá? Então, em 2003, eu publiquei um livro derivado da minha tese de doutorado, tá? Chamado Complexidade de Organizações. Né? Foi um livro que me deu muita repercussão acadêmica. Eu fui convidada para bancas de tese no Brasil todo. Né? Tenho amigos até hoje que são daquela época, porque eu fui convidada como banca. Foi bem legal. Né? Foi um reconhecimento bom. A gente precisa comemorar muito essas vitórias, essas conquistas que a gente tem, porque escrever um livro, além de ser um sonho, ele demanda muito estudo, muita disciplina, muita dedicação, né? Muita revisão. Sim, porque às vezes você está para lançar o livro, vem uma novidade no mercado, e aí você precisa rever toda aquela questão da contextualização que você fez, porque senão vai ficar velho. Né? Porque já tem uma novidade que foi dentro da sua trajetória, ela foi lançada mais ou menos ao mesmo tempo, mas já veio à frente. Agora, a gente estava falando de migração de carreira, né? Teve um ponto que foi um pouco bom para mim nesse sentido, do quanto o livro vai ficando datado. Em história isso não acontece, né? De jeito nenhum, né? Faz parte do todo, Eu né? migrei para a história, né? Aos 50 anos, depois de toda essa sua jornada na química, na engenharia, no mundo corporativo, acadêmico. E gostando de tudo isso, eu fui... Na verdade, é aquela história, um tijolinho que entra na frente, você não sabe se você pisa nele ou vai para o lado. E se pisar, ele já te leva para o outro lado, né? Aconteceu uma eventualidade, um acidente na nossa vida, de família, e eu fui obrigada a me mudar para os Estados Unidos. Né? Por questão de saúde, meu filho sofreu um acidente de carro, quebrou o pescoço. A última agora, ele quebrou o pescoço e ficou tetraplégico. Né? Que loucura. Uma loucura. Ele tinha 19, ele tinha acabado de começar a faculdade nos Estados Unidos. Ele cursou o primeiro semestre e voltou para os amigos, aqueles amigos de infância, né? Para passar o Réveillon com os amigos. Bateu o carro que ele estava, bateu e ninguém sofreu nada, mas ele quebrou o pescoço. Nossa. Mas como ele já era aluno na universidade nos Estados Unidos e tinha um plano de saúde muito bom, ele foi operado aqui no Rio e tal,
21 dias depois ele foi transferido para um hospital em Chicago, que é referência em, como é que a gente chama? Ortopedia? Não, quando lesão do Recuperação. tem um nome, eu esqueci, olha só, eu esqueci o nome desses, né? Reabilitação. Foi o hospital de reabilitação, que é referência no mundo. Foi, graças a Deus, o plano de saúde que ele tinha cobria, então ele ficou 6 meses internado lá. E meu marido pediu dedução, eu pedi licença sem remuneração, e nós fomos ficar com ele lá, né, no hospital. Que fase complicada, né? No sentido de olhar para frente e não ter perspectiva. Mas aí é que está. Aí vai o segredinho da minha experiência agora que eu sou coroa, né? Não adianta a gente olhar muito à frente, porque a gente se perde. Vai olhando ali 1 metro na sua frente, porque aí você vê o que de fato é possível fazer. Que aí a gente trabalha dentro do possível, não do ideal. O ideal não tinha. Naquela situação... O ideal é subjetivo, né? Não existe ainda, não tem. né? Você tem o possível é limitado. Aí você vê o que você consegue fazer daquilo ali. Aí o que aconteceu? Nós fomos para lá para ficar com ele, então a gente alugou um apartamentinho colado no hospital. Ele não ficava sozinho, mesmo na UTI. Ou eu e meu marido, a gente se revezava, a gente estava lá, né? Aí voltamos, ele teve alta, graças a Deus, ele com a reabilitação, ele recuperou tetraplegia, e quando você quebra o pescoço, os 4 membros ficam afetados, superiores e inferiores. Ele recuperou bastante até aqui, o que dá uma liberdade absurda, porque ele ganhou os braços, a mão é forte, hoje ele é, muito orgulho de ver, ele é atleta de rugby e cadeira de rodas. No ano passado ele estava na seleção brasileira, né? Parabéns, isso é maravilhoso, é muito gostoso. A família toda aprendeu muito com ele, né? E aí ele tinha que voltar para estudar. Aliás, ele continuou estudando mesmo na UTI. Ele não podia escrever, porque ele não tinha mão. Ele me ditava as coisas e eu digitava os trabalhos para mandar para a faculdade. E não existia estudo virtual naquela época, ensino à distância. Olha a importância do momento que a gente está vivendo, embora seja híbrido, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre o online e o offline. A dificuldade de vocês naquele momento é porque não tinha estudo online. Hoje a gente tem essa possibilidade. E no futuro existirão outras coisas que a gente nem tem ideia ainda, né? Mas que a inteligência artificial, ela abre esse caminho para a gente. Então a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exato, tudo pode acontecer. E aí foi por causa dele, que quando ele tinha que voltar, teve alta, voltou para o Brasil, férias, e agora? Tem que voltar a estudar. Só que a universidade não tinha adaptação. O que ele fazia lá? Economia. Mas ele não podia morar sozinho. A gente está falando de que período da história? 2017. Já está muito próximo, né? 2017. E tanto é que ele se formou na pandemia. Né? Aqui no Brasil? Não, lá. E aí a gente teve que se mudar para lá, porque se a gente não se mudasse para morar com ele não podia continuar estudando. E o que seria de uma pessoa com lesão medular sem estudo? E não é só isso, né? Sem o apoio da família é muito mais desafiador conseguir chegar no objetivo. Sim, né? sim, para qualquer problema, não é só de saúde, né? Cada situação que ele passa adiante, né, é comemorado pela família, né? Tem todo aquele apoio emocional, né? Apoio moral de estar junto, né? É verdade. E aí vocês moraram, tipo, 5 anos, 6 anos. 4 anos. Aí, um pouquinho menos de 4 anos. Só que para ir para lá, como é que... Ele tinha visto de estudante, ok, mas eu e o Gilberto. A gente não tinha como morar lá. Detalhe importante. Tem coisas práticas que a gente tem que resolver. Você resolveu a questão do visto. Você me diz, o que eu tinha na minha mão, que eu construí desde os 8 anos? Estudava. Lecionava? Na época não podia lecionar. mas eu podia estudar, né? E meu marido também. Bastava que um estudasse, porque o outro ia como esposo, né? E tal. Mas não, a gente queria estudar, os dois queriam estudar. E o meu sonho era estudar na universidade do meu filho, que é espetacular, a Universidade de Rochester, em Nova York, né? Nossa, que delícia! Eu apliquei para lá. Mãe e filho
E o pai também, estudando lá? Também, aí a gente foi capa de revista no... Você trouxe? Não, aqui no meu Instagram. Meu Instagram, para quem quiser saber, é @mestevesphd. Aí tá lá para baixo, em algum lugar lá, tem a capa da revista da cidade. Nós três na capa e dizendo que era a única vez que aconteceu aquilo na história de 3 gerações estudando juntos. Nossa, ao mesmo tempo na que universidade. maravilhoso, Né? isso. É. Não só para eles, né, de terem a novidade, mas de vocês terem vivenciado isso juntos, né? Que história legal. E aí foi a tal da migração. O que eu vou estudar aqui? Porque eu já tinha doutorado em engenharia, já tinha uma carreira, já, sabe? Aí eu falei assim, sabe o que eu queria? O que eu sempre Que gostei? sonho que estava latejando lá dentro, né, de vontade de fazer alguma coisa diferente, né? História. Aí eu fui fazer um doutorado em História e eu descobri lá um campo novo que se chama História das Emoções. E aí eu defendi a tese agora em janeiro, né? A minha tese é sobre o complexo de vira-lata brasileiro, né? Porque eu fiz em História das Emoções Coletivas, que é um interesse meu. São 2 interesses que eu tenho até hoje e que eu ligo. Um é Ciências da Complexidade e o outro é História das Emoções, notadamente emoções coletivas, do tipo saudade, que eu escrevi um livro, deve estar saindo nos próximos meses, sobre a saudade que liga tanto a nação portuguesa quanto a brasileira, né? Outra emoção coletiva é o nosso complexo de vira-lata, que aí eu estudo as Brasileiro tem raízes isso, dele. né? Explica um pouquinho o que é a síndrome do vira-lata, né? Para as pessoas que não conhecem poderem entender, porque muito provavelmente você já sentiu alguma coisa parecida com isso. Então, o complexo de vira-lata foi um termo cunhado pelo Nelson Rodrigues na década de 50, por causa na época da Copa do Mundo na Suécia, né? Ele falando sobre a nossa seleção, que parecia uns vira-latas que não se posicionavam frente à Inglaterra, né? Então, o complexo de vira-lata, ele pode ser entendido como a emoção coletiva correspondente à baixa autoestima. Tipo, a baixa autoestima é para o indivíduo. O complexo de vira-lata é para a nação brasileira. Eu vou trazer um exemplo muito prático aqui. O brasileiro não valoriza as nossas marcas brasileiras. Precisa de ter uma bolsa importada, precisa de ter uma roupa com marca e com a etiqueta virada para fora ainda para mostrar que é marca, né? Porque o brasileiro, né, a nação em si, coletivamente só se sente importante quando ele rotula, né? Para que o outro veja que ele tem alguma coisa. Aliás, uma coisa interessante que me ocorreu agora, uma experiência que eu tive, eu te contei que eu voltei de viagem anteontem. Recentemente, ela está fresquinha, a bagagem dela ainda está por aqui. O fuso horário ainda não acertou. Mas aí estava eu no aeroporto, em Paris, olhando aquelas revistas. Lá ainda tem revista em papel. Olha, que coisa boa. Uma revista da ainda mais no aeroporto, né? Que quando a gente abre a revista já está meio amassada, aquele cheiro de papel já uma foi delícia. manipulado. Essa estava até novinha, tá? Mas tem um cheirinho de papel. Tem cheiro de papel. E aí, tinta, né? eu até tirei foto, eu coloquei no story do Instagram, eu tem que achar, vou fazer um post sobre isso, que eu fiquei chocada quando eu olhei. Era uma revista, o tema do editorial era sobre luxo, tá? Luxo no mundo, né? Elegância, luxo, essas coisas, e a página inteira tinha assim, vários objetos de luxo, de desejo e um passaporte do Brasil. O passaporte do Brasil ali no meio. Ou seja, é a total inversão do complexo de vira-lata. Quer dizer, a gente se vê como vira-lata, mas eles não nos veem assim. Exatamente. Eles acham a gente o máximo. Né? Eu sempre fui imensamente bem tratada em todo lugar. Fala que é brasileiro, entende? Porque o brasileiro, a gente tem muitas riquezas no nosso país, né? Além das mulheres bonitas, a gente tem o samba, que traz toda aquela riqueza de ritmos, tem as poesias, né? Tem a bossa nova, né? E as pessoas que estão fora
Elas adoram vir para o Brasil, curtir o nosso clima, curtir uma caipirinha, Curtir gente. Eles gostam de abraço, beijo, abraço brasileiro, né? Sim, Não é? sim. E dentro de tudo isso, esse panorama todo que você trouxe, você já se empenhou em vários livros, né? Você está lançando um livro recentemente agora que é Gerir como um Cientista. Conta um pouquinho da história, o que você dentro da sua visão toda e das suas carreiras, né, pelas quais você passou, tem muito de você aqui dentro, porque eu já recebi o livro antecipadamente, eu já pude ler, né? Então, para quem é esse livro e o que você quer, qual que é a mensagem do livro que você quer passar? Então, esse livro aqui, eu tenho muito orgulho dele, porque com ele eu recebi um prêmio literário. Olha que legal, parabéns! Que gostoso! É o prêmio Escritores Admiráveis, né, da LC Comunicação e da editora Matrix, que é a editora que está publicando esse meu livro, né? Então eu tenho muito orgulho dele, né, de ter sido escolhido entre tantos competidores, né? E esse livro tem um pouco de saudosismo meu nele aqui. Saudosismo da sua infância, do Brasil, da minha carreira. Por quê? Porque ele retoma o que eu estudei no meu primeiro doutorado e na minha tese que eu publiquei em 2003. Só que o livro que eu publiquei em 2003, que era Complexidade de Organizações, também era sobre teoria da complexidade aplicada à gestão de negócios, era muito acadêmico. Entende? Então, tanto é que fez sucesso entre os acadêmicos, né? Agora, esse livro eu escrevi com muito carinho, especialmente para gestores. Esse aqui não é um livro acadêmico. Então, esse livro é para gestores e empreendedores em geral, ela já me falou isso antes, que querem entender melhor como funciona o negócio antes deles abrirem até. Inclusive, e para quem já está trabalhando como gestor, como funciona? Então, no final, uma dicasinha, no final desse livro, eu conto o caso das empresas nascentes de biotecnologia, ou seja, são empreendedores que têm um desafio enorme para empreender, porque eles são cientistas, eles treinaram para ser cientistas. Toda a carreira, a trilha deles foi para o mundo acadêmico. Focado em alguma pesquisa específica ou com alguma demanda da própria universidade, né, que acabou incluindo eles dentro do projeto. Né? Mas eles estão acostumados a fazerem a pesquisa ou no laboratório ou em campo, mas de acordo com aquela demanda. Quando isso não acontece? Então, o que acontece? O mundo da universidade, o mundo de pesquisa é muito diferente do mundo empresarial. Por quê? Eu digo o tamanho do ciclo, né? Os empreendimentos, o mundo do negócio tem ciclo curto. Você rapidamente sabe se a sua decisão foi boa ou se foi ruim. Ou porque o produto parou de vender, ou porque o seu caixa esvaziou. Você sabe rápido, é ciclo curto de feedback, né? No mundo acadêmico, não, o ciclo é longo. Você só sabe se a sua pesquisa deu certo ou não depois de 6, 7, 8 anos. Então, é um investimento muito grande num tempo longo. Então, você, psicologicamente, eu não sou psicóloga, tá, gente? Para controlar a ansiedade, você desliga de certos indicadores de curto prazo que você tem que ter. Quais são esses indicadores? Então, quando você resolve empreender, né, por exemplo, um cientista da biotecnologia, ele desenvolveu lá um produto de um micro-organismo que vai resolver problemas de calvície. Tá? Dentro da universidade, ele não precisa olhar qual é o preço que um produto comercial concorrente está praticando. Ele não precisa olhar para isso. Ele não precisa saber se as pessoas ouviram falar numa notícia que saiu no jornal de ontem, da fofoca do fulaninho, do ator, não sei o que ficou careca. Ele não precisa saber dessas coisas, porque para desenvolver um
produto cientificamente, demora muito tempo. Agora, quando ele vai montar a empresa dele, Aí é que tá o ponto, aí é que eu quero saber, me conta. ele tem que olhar todas as coisas que qualquer empreendedor tem que olhar, finanças, né? Leis, né? Qual é o regulamento dessa área, enfim. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui. Cada vez que você abre uma empresa nova, você precisa olhar a legislação local, regional, daquela atividade que você vai exercer, né? Então, existe uma série de conjuntos que acontecem, que é um sistema de coisas e fatos que acontecem antes da própria abertura da empresa. Isso. E aí, como é que você traz essa questão? Então eu mostro esse exemplo do pessoal da biotecnologia para mostrar que muitas vezes você que está querendo, você saiu de uma empresa grande, está querendo abrir o seu próprio negócio, você nem sabia que tinha um departamento naquela sua grande empresa que cuidava daquilo para você. Agora você vai ter que cuidar você mesmo. O jurídico, O né? jurídico. Contabilidade são extremamente importantes. Coisa Né? que você nem imaginava. São situações, departamentos invisíveis dentro da empresa, né? Porque a gente muitas pessoas só notam quando acontece alguma coisa, né? Isso mesmo. Porém, você precisa saber que isso existe. Então eu trago esse exemplo, mas isso pode ser aplicado a qualquer startup, a qualquer empreendedor que esteja se aventurando na sua carreira corajosíssima, né, de começar um novo negócio, tá? Para você que saiu da empresa e fica perguntando, mas o que é que eu vou fazer agora, né? Que nós até comentamos. É uma das perguntas que eu mais recebo no meu WhatsApp, no meu Instagram, né, para que a gente fale muito sobre isso. O que é que eu vou fazer agora? A Márcia, ela traz exatamente essa questão, né? Você está em casa, pesquisando sobre o que você vai fazer, comece a ler sobre o assunto do que você quer abrir, né? Se especialize no que você quer fazer. Algumas pessoas querem começar pela franquia. Porém, a gente acha que é mais importante você ter experiência naquela área antes de abrir a sua franquia. A franquia, ela tem uma estrutura por trás de você que você precisa seguir. Então, para pessoas que têm menos experiência, talvez tenha alguns desafios que são maiores naquela área, né? Então, voltando ao livro, por que o título Gerir como um cientista? Então, é curioso. Essa pergunta é muito importante, Cláudia. Muito importante. Exatamente. Por quê? Porque eu poderia dizer gerir como um cientista da complexidade, mas não precisa. Gerir como um cientista como um todo. Porque o que o cientista faz que muitas vezes o gestor e o empreendedor não fazem? E que eu acho que deveriam fazer? Olhar com humildade para o seu negócio. Porque quem Então, ele olha com a visão do observador. O observador externo. O observador, ele altera, né, o zoom. Exato. Né? Porque quando você está envolvido no seu dia a dia no trabalho, você começa a se acostumar com aquela situação e acha que sabe tudo. Eu sei como fazer isso. Tem uma outra coisa. Normalmente coloca emoção demais, coloca preocupação demais. Então, toda aquela situação se torna um bolo gigante, né? Um emaranhado de fatos, né? De coisas que estão acontecendo e que a pessoa não consegue pensar uma ou outra questão, né? Fica aquele bolo de coisas, aquela nuvem de testes na cabeça, né? E não consegue escolher por nada. Então, né? aqui eu explico o segredo do cientista que o empreendedor, eu acho, deveria copiar, tá? Que segredo é esse? Quando você tem um problema, você pode considerar o problema desde criar a sua própria empresa ou resolver um problema específico que você está vivenciando no seu negócio. Enfim, quando você tem um problema, a primeira coisa que um cientista faz é modelar esse problema. Exatamente. Tá? O que é modelar? Modelar é simplesmente representar aquele problema de uma forma que fique mais palatável. Né? Então, por exemplo, estava comentando agora há pouco, você tem um problema orçamentário, você tem que ir comprar matéria-prima para a sua caneca, tá? E você descobre que tem uma tinta azul, uma tinta preta, tá? E cada uma custa um determinado valor. Tá?
Para você modelar esse problema, você, a princípio, quem não é cientista, vai chegar direto lá, manda comprar, depois eu vejo como é que eu pago, eu vou pegar o empréstimo ali. Tinha 3 orçamentos de empresas diferentes para eu ver com qual... Né? Isso é uma boa prática até, né? Essa prática é boa. Muitas vezes não fazem nem isso, né? Se é o primeiro que bateu na porta oferecendo a tinta, já comprou. Exatamente. Enfim, o que o cientista O faz? imediatismo, né? De querer resolver. Então, o cientista, ele tem essa coisa do contrário do imediatismo, que eu não sei qual é a palavra. Ele afasta tanto no tempo quanto no espaço para observar a situação, né, e modelar da melhor forma. Então, como é que um cientista modelaria esse problema da compra da tinta para fazer a caneca? Ele colocaria, geralmente no papel, da minha época fazendo no papel, né? Ou na planilha, né? Coloca lá, eu tenho 2 variáveis, pelo menos aqui, eu tenho o preço da tinta preta, tenho o preço da tinta azul, tenho uma restrição, que é a restrição orçamentária, quanto eu tenho para gastar, né? E como é que eu resolvo isso? Aí tem aquela equaçãozinha ali. Isso é o que o cientista normal, tradicional faria, que já é muito bom, já vale a pena ser copiado. E como é que o gestor e o empreendedor podem modelar, né, copiando esse tipo de negócio que você está trazendo? No caso, que é o que eu proponho, que é o do cientista da complexidade, que é enxergar a empresa ou o negócio como um sistema vivo, como um organismo vivo. Na hora de você modelar a composição mesmo, o material dessa caneca, você não vai só colocar essas variáveis do preço de uma coisa e do preço da outra. Não, você vai ver as relações entre elas. Então você vai começar Como assim? a ver. Explica para quem está nos ouvindo. Relações. De que forma o preço de uma tinta se relaciona com o preço da outra cor de tinta. Qual é a relação que eu tenho com os fornecedores? Será que um fornecedor consegue me dar uma vantagem melhor do que outra? Será que, se eu considerar dentro do meu modelo as outras técnicas para fabricar caneca, eu não consigo uma solução melhor? Enfim, o que eu quero dizer de modelar um problema é você considerar de forma distanciada, sem sair fazendo tudo, né? Você considera quais as implicações das coisas com que eu estou considerando, né? Chamar alguém para conversar com você sobre aquilo ali, né? É extremamente importante quando a sua cabeça está fervendo de ideias, né? Você compartilhar com alguém, porque normalmente a pessoa te tira, né, daquela situação em que você se perdeu já, porque você não consegue chegar num objetivo, e a outra pessoa, no olhar do observador, ela tem outra visão, outra perspectiva, e ela chega em outro resultado. Exato. Né? Que pode ser muito melhor, né, do que você poderia ter imaginado. E uma outra vantagem que tem de você chamar alguém para conversar com você é porque, para você explicar o problema para outra pessoa, você é obrigado a modelar. Na sua cabeça você já está modelando o seu problema, porque você modelar pode ser modelagem numérica, matemática, esqueminha, e pode ser tem palavras. Quando você forma uma frase para explicar o problema, você já está modelando o seu problema, né? E você ter alguém para trocar é muito melhor, tá? Então, isso é uma das coisas que eu toco nesse ponto no livro, né? E coloco isso alinhavado com 4 princípios. Quais são esses 4 princípios ou 4 pilares que você sustentou o livro para poder convencer quem lê o livro de que ele pode aplicar essas suas sugestões? Então, a primeira mensagem do livro é: olhe o seu negócio como um organismo vivo. Imagina que ele é o seu cachorrinho, tá? Tanta gente tem pet hoje, né? Imagina que o seu negócio é o seu cachorro. Olhar para o seu negócio como um organismo vivo. Você coloca emoção? Você considera a possibilidade de emoção. Olha que importante. Não é colocar, porque ela está sempre lá. É reconhecê-la. Reconhecer e ativá-la, né? Ou não, depende da emoção que você tem. Se é uma exatamente. emoção negativa, você quer Exatamente. suprimi-la, né?
Então, quando você reconhece a emoção no seu modelo, já te abre muitas perspectivas. Porque às vezes você tem um problema dentro do seu negócio que você não consegue resolver porque você está com uma carga emocional muito grande que está te impedindo de enxergar. Né? Mas se Como, você... por exemplo, a preocupação. Né? Que às vezes é justa, mas às vezes ela passa do funcional. Né? Então, quando você olha aquilo ali como um organismo vivo e considera que você tem emoções para com aquele objeto, aquele organismo, por exemplo, você tem emoções com o seu cachorro, sobre o seu cachorro. Você também tem emoções com relação ao seu negócio. Então, só de você considerar que você pode estar sendo, talvez, emotivo demais para resolver aquele problema, já te dá um senso de... Você me trouxe uma outra questão, que um gestor, um dono do seu próprio negócio, muitas vezes ele também está sendo duro demais com ele mesmo. Então, posso falar sobre isso? Isso é importante, que é o Muito significado pode e do deve. líder. Exatamente. Né? Eu conto aqui nesse livro que os sistemas complexos adaptativos, não parece difícil, mas isso no fim das contas é a gente. Nós somos sistemas, somos complexos, nós não somos nada assim, e a gente se adapta. Né? Quando você olha um cardume de peixes, tá? A gente está nadando, não precisa nem estar nadando, pode ver o filme na televisão, né? Às vezes é aquele cardume de peixes, né? Ou uma revoada de pássaros, parece que tem um peixinho que vai na frente liderando, né? E aí a gente pensa, isso está tudo arrumadinho assim, porque tem um líder que sabe o caminho e vai levar todos um monte de peixes. Só que na vida real, na prática, isso não acontece assim. Tá? As ciências da complexidade já mostraram que, curiosidade aqui, não tem um pássaro lá na frente liderando. Ele vai trocando de posição o tempo todo, não é o mesmo. Não é o mesmo. Aquele que está lá no final, ele passa, em algum momento ele vai estar na frente, porque ele já descansou, já conseguiu recuperar energia e pode ir lá para frente. Ele é reconhecido como um líder também. Né? A gente faz essa leitura de que ele é um líder, mas na verdade ele é mais um membro autônomo daquele grupo. Por que eu estou te falando isso? Principalmente para os empreendedores, principalmente aqueles empresários que ainda não cresceram muito, que ele é o único líder da equipe. Que né? muitas vezes a empresa dele é familiar e a liderança ela muda de mãos e de olhares o tempo todo, porque as pessoas ainda não elegeram um líder para dentro da empresa. Né? Mas aí a gente tem que ter cuidado com o seguinte, tanto na eleição do líder da empresa, que eu prefiro chamar de gestor e não de líder, eu vou explicar por quê. Ou dentro daquela empresa muito pequenininha ainda, que só tem o empreendedor com de repente 3 ou 4, ou empresa, né? Ou uns 3 ou 4 junto com ele. Quando você usa a palavra líder, você imagina esse que vai na frente e que sabe o caminho. Só que ele não sabe o caminho, na maior parte das vezes. Então, e não sabe porque não tem como saber, porque o futuro ainda não se deu, ainda não aconteceu. Como eu estava falando que eu vou tomando decisões com os tijolinhos ali na frente, eu não sei o caminho, porque ele não existe ainda, porque esse caminho só vai aparecer depois que eu der o próximo passo. Se eu não der esse primeiro passo, o próximo passo, nada vai acontecer na minha frente, não vai existir futuro. Exatamente. Então, eu tenho que ter a humildade de saber que eu, embora muitos me chamem de líder, eu não sei tudo. Eu tenho que estar aberto para as situações, para os sinais do ambiente ao meu redor, que podem estar vindo do mundo externo, ou da minha equipe, ou de alguém da minha família. E as situações elas mudam, a perspectiva também. Né? E uma coisa que a gente precisa, que a gente estava falando aqui, é a sua adaptabilidade às coisas que acontecem. Dentro das empresas, essa adaptabilidade, ela acontece em tempos diferentes, né? Porque somos seres humanos, né? Embora vivendo no coletivo, ela acontece em tempo diferente. Então as pessoas vão aprendendo a ser líder e ter a visão da liderança em momentos diferentes daquela situação que as pessoas todas estão envolvidas. E aí é por isso que eu gosto de usar o termo gestor, tá? Gerir, tá? Em português,
vem de uma palavra latina, a palavra do verbo gerere. Gerere é a mesma raiz da palavra gestar, Exatamente. gestação. Então, quando você olha o líder como alguém que está gestando um ambiente propício para que as coisas floresçam, é outra coisa do que você considerar o líder como aquele que sabe o caminho. Entende? O gestor, ele é mais humilde, em relação, falando em termos ideais, né? Em relação à figura do líder, mas ele consegue promover um ambiente de crescimento. Mais harmônico, onde todos são reconhecidos, onde ele delega mais atividade para todos, né? E que ele fica mais confortável também, né? Exatamente, né? Até quando você divide a carga que você tem nas costas, né? Você consegue trabalhar com mais leveza, né? Num ambiente mais leve, né? Saindo um pouco do mundo corporativo, você tem um outro livro que você fala sobre relacionamentos, mas que você traz a experiência do mundo corporativo, porque quando a gente não está bem com a gente, quando a gente está bem dentro de casa, com o marido, as coisas não acontecem bem no mundo corporativo, né? Que livro é esse? Então, o livro é um livro, ele tem 2 anos, é de 2023, se chama Por que Casamos? Mas não é uma pergunta. Você adora títulos assim que geram essa curiosidade, que despertam o porquê. Mas é sobre o porquê que nós, como seres humanos modernos, continuamos nos casando até hoje. Porque, teoricamente, a gente não precisa mais Por que casar. nós continuamos casados? Tem que ver o livro, mas eu vou te contar por que eu escrevi o livro, qual foi o meu impulso para escrever. Tá? Na verdade, ele é uma revisão, uma atualização do livro que eu escrevi em 2013, 10 anos antes. A gente tem que revisar, principalmente dados estatísticos, né? E o título era Vínculos. Vínculos, sexo e amor na evolução do casamento. Era o título anterior. Tá? Agora é Porque Casamos, Sexo e Amor na Vida 2. Tá? Mas, lembra que eu te falei que eu gosto das emoções, de estudar as emoções coletivas? Né? Esse também é sobre o casamento de forma coletiva. Né? Não é o meu casamento ou o seu casamento, é o casamento. E esse livro eu não li ainda. Eu acho que você vai gostar muito. Eu acho que você vai gostar, porque ele explica tanta coisa. Ele explica muita coisa do que a gente vê ao redor. Agora, a motivação para eu escrevê-lo veio de um trabalho de uma aluna que eu orientei, um trabalho de engenharia de produção, em que ela pesquisava dentro da indústria de telecomunicações o equilíbrio entre trabalho e vida privada. Ela entrevistou várias mulheres, né, de várias idades, e elas discutiam sobre isso, né? E o resultado desse trabalho que eu orientei gerou um artigo que nós publicamos, um artigo acadêmico, né, que a gente estava falando, que é cheio de detalhezinhos, de revisão, muito legal, vários, muito não sei o quê. É difícil e desafiador, né? Porque você está o tempo todo prestando atenção nesses detalhes, sim, né? Mas saindo do mundo acadêmico e vindo para dentro do livro. Então, tinha tanto material ali que eu falei assim, isso dá um livro, né? E aí eu comecei a fazer a minha pesquisa, né? Tive essa motivação da pesquisa dela, e aí a minha pergunta era se as mulheres estão na força de trabalho, na toda, né? Quase 50% da força de trabalho já é de mulheres, no geral, né? Tem tido pouquíssimos filhos, poucas mulheres têm tido um filho que seja, hoje em dia. Muitas não têm filho. Muitas não têm filho. Muitas têm independência financeira total, né? Aliás, tem se eu pegar a estatística do IBGE, do censo, e separar por gênero, entre os solteiros, as mulheres solteiras são mais ricas que os homens solteiros. Não é curioso isso? Muito curioso, né? Não sei a explicação para isso não, mas eu achei curioso. Porque a gente vê que existe um mercado só para os solteiros, né? Isso vem crescendo nos últimos anos, né? Os eventos para solteiros, as festas para solteiros, né? Então, com isso tudo, a pergunta é, por que casamos? E aí, eu vou pesquisar em vários... Eu olho sobre vários prismas, né?
Eu vou olhar a história, vou olhar as estatísticas demográficas, vou olhar o que os psicólogos e psiquiatras têm a dizer sobre isso, olho a literatura, enfim, eu busco explicações de vários ângulos sobre por que o casamento continua crescendo. Aliás, o casamento continua crescendo, tá? Cresce mais do que separações e divórcios. Porque a gente escuta tanto na mídia o contrário. Não, se pegar o número mesmo, casa-se muito, casa-se mais do que se separa. E essa é uma outra questão que se traz desde quando a gente é criança, né? Da mesma maneira que a gente ouve o que a gente vai ser quando crescer, com quem Vai você casar, quer, com quem você vai Quando casar? você vai casar, com quem você vai casar, o que você quer, né, para a sua vida. E tanto os homens quanto as mulheres, a gente é ensinado a construir sonhos em relação à família, em relação à casa, desde cedo, né? Então a gente não pode afastar, né, muito essa questão da primeira infância. A gente tem sim que as brincadeiras, né, lúdicas que a gente tem são brincadeiras de casamento. Né? Então a gente já vem nesse ensaio, né, desde quando a gente é criança. E tudo isso traz essa situação, né? Eu gostei muito do título, né? Porque casamos. Eu fiquei pensando sobre outras situações, né? Mas eu gostei muito como você trouxe. Eu entendo que o porquê casamos ele pode ser ampliado. A gente vive vidas tão loucas, né, hoje em dia, né? Nós somos estimulados, né, na questão visual, na questão auditiva, no trabalho, o tempo todo, né? E muitas vezes as pessoas não sabem dividir, não têm equilíbrio, perdem a sua saúde mental, a sua saúde física, porque não conseguem conciliar a vida do trabalho com a vida em casa, né? É uma vida só, né? É uma vida só. E quando a gente começa a se subdividir em muitos personagens, é aí que a gente se conecta da nossa essência, né? Então, essa questão de quem somos, por que casamos, ela traz essa integralidade. Isso, foi o que eu busquei, né? Foi o que eu busquei. E a minha intenção, de certa forma, primeiro para responder uma pergunta que era minha, genuína, né? E a segunda, depois que eu escrevi, foi mostrar para as pessoas, divulgar para as pessoas, porque as pessoas sofrem muito achando que os problemas são só delas. Tem tanta gente com os mesmos problemas que você, né? Então, quando você vê, e você vê que aqueles problemas não acontecem por uma culpa sua. Não, é uma coisa estrutural. É o coletivo. É o coletivo. É o coletivo antes, né? É só eu parar, prestar atenção. Como é que aquela pessoa resolveu a mesma situação que eu, embora ela não esteja no mesmo ambiente familiar ou corporativo, mas qual foi a estratégia que ela usou para sair daquela situação? Como é que eu consigo navegar? Na prática, o que eu faço? O que eu faço? Estamos chegando ao fim do nosso tempo juntas aqui. Eu estou amando essa conversa com a Márcia. É claro que eu quero que você volte mais vezes, porque tem muito assunto entre a gente aqui. Se deixar, a gente vai conversar muito. Eu quero que você deixe uma dica para quem está nos ouvindo sobre o livro Angélica como cientista. O que a pessoa, com que olhar ela entra para começar a ler o livro, né, para que ela chegue no final e fale assim, nossa, que livro maravilhoso, esse livro me ajudou a me fortalecer os pilares da sustentação de dentro da minha empresa. Mas qual é o olhar, né, do curioso para começar a ler esse livro? Então, eu vou começar dizendo que não tem nesse livro. Tá? Não tem ferramenta, não tem regra prática. Tá? Ele tem o que falta no mercado editorial, que é a explicação da razão das coisas, do porquê das coisas. Tá? Então, aqui, por exemplo, no primeiro capítulo, que eu acho, é um dos que eu mais gosto, porque ele vai situar você nesse mundo louco que a gente está vivendo. Tá? Então, imagina que você está numa floresta. Né? Aqui é quando eu saio e olho a floresta de helicóptero, né? Então eu conto para vocês aqui o que eu estou vendo. Como é a floresta? Como é a floresta. Quais são os tons de verde que ela tem, tipo de árvore que ela traz. Então, isso é muito gostoso, porque ela, dentro de toda a experiência que ela traz, né, de várias carreiras, né, ela traz o olhar do todo. Que muitas vezes a gente fica
pequeno. Que também é importante. É também é importante você resolver os problemas do micro, mas se você começar a olhar para o macro e entender o todo, você pode muitas vezes ter soluções, né, insights, mudar o seu mindset para poder resolver as coisas mais facilmente. Né? Então eu agradeço muito você, Eu te agradeço, esse tempo que nós passamos delícia. juntas. Fala para o nosso público quais são os seus mídias sociais para que as pessoas possam te encontrar. Então vamos lá. No Instagram, mestevesphd, @mestevesphd. no LinkedIn Márcia Esteves Agostinho, No LinkedIn, Márcia Esteves Agostinho. e tem o meu site que está sendo inaugurado. Ai, que delícia! Ainda tá, como é que chama, em construção, né? Construção. Mas vocês podem ir lá dar uma olhadinha, que é o www.mestevesphd.com.br. Que legal, fico muito feliz, muito obrigada por você ter vindo. Também gostei bastante. Então nos vemos em breve no próximo episódio. E se você gostou desse conteúdo, me segue nas redes sociais, @CláudiaCardinoOficial, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Até lá. Agora ela vai autografar o meu livro também. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.